Parabéns, doutor Campelo. Mais uma grande vitória do Vascão, né? Vasco no rumo certo, líder do Campeonato Brasileiro, jogando o fino da bola. O senhor querendo ser reeleito, achando que vai ser novo presidente do Vasco, continuar sendo presidente do Vasco. Enquanto isso, nós, torcedores vascaínos, somos feitos de palhaços, de otários. Vasco 1, Corinthians 2, pessoal. O Vasco, mais uma vez, perde aí no Campeonato Brasileiro, quinta derrota consecutiva aí do Vasco. O Vasco está a 9 jogos sem vencer um mísero adversário sequer e seríssimo candidato ao quarto rebaixamento aí na história do clube tão grande como é o Vasco. Hoje ficou bem claro que o Vasco está a largos passos caminhando para a segunda divisão. A gente viu um péssimo futebol apresentado no primeiro tempo do Vasco, que fez aí o Vasco sair derrotado no jogo de hoje. O Vasco perdeu um tempo da partida, jogadores medíocres, jogadores que muitos torcedores não têm coragem de criticar, mas eu vou falar, o seu Leandro Castan não tá jogando porra nenhuma, não tá jogando absolutamente nada com a camisa do Vasco. Fora, sem tempo de bola, totalmente disperso nas partidas, jogando muito mal mesmo, péssimo zagueiro, já passou da hora de sair do Vasco também. Ele, o Iago Pikachu, esses caras que se acham dono do Vasco, não estão jogando absolutamente nada, cara. Larga o osso e sai fora, dá a vaga para outra aí, porque o senhor Leandro Castan tá mal, péssimo, toda bola chegando atrasado, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo do Vasco, falhou em vários lances aí no jogo, cara. O Corinthians, se fosse um time melhor, tinha goleado o Vasco, somente com falhas da zaga aí do sistema defensivo do Vasco, que é ridículo. O Corinthians fez o primeiro gol no primeiro tempo com a falha do Caio Tenório, a infelicidade gigantesca do garoto Caio Tenório, mostrando a deficiência técnica aí dele, né, e também na parte defensiva. Parece que baixou o espírito do Iago Pikachu no Caio Tenório, que ele entregou aquele primeiro gol do Corinthians. E infelizmente aí tá bem complicada a situação do Vasco. O Vasco segue aí a 2 pontos da zona do rebaixamento, podendo ser ultrapassado já nessa rodada aí pelos adversários. Lembrando que esse jogo é antecipado, os outros jogos vão acontecer no final de semana e o Vasco só vai entrar em campo novamente no dia 1º. E com certeza, se os outros adversários vencerem, o Vasco vai entrar na zona e correndo sérios riscos aí de beliscar uma das vagas para o rebaixamento aí desse ano e jogar a Série B em 2021. O Vasco no segundo tempo tentou jogar mais bola, né, pessoal? A gente viu um avanço melhor do Vasco, conseguiu jogar melhor depois da entrada do argentino Leonardo Gil, que fez a sua estreia, mas a incompetência de alguns jogadores aí também, a falta de criação, o Vasco também esbarrou nas limitações e não conseguiu fazer aí mais gols para vencer o Corinthians, né? O Vasco fez um gol com o Ribamar, que entrou no lugar do Germancano, que sentiu no aquecimento, e o Ribamar fez o papel dele, né, que estava lá para tentar fazer gol, fez um golzinho, teve uma oportunidade de fazer um gol no segundo tempo, a bola foi na trave, sem falar daquela ridícula tentativa de bicicleta dele no primeiro tempo, mas fora isso ele tentou fazer a sua parte no segundo tempo. Não vou criticar o Ribamar, longe disso, ele foi um dos melhores aí em campo, na minha opinião, pode me xingar aí, para quem não assistiu o jogo, o Ribamar foi um dos melhores junto com o Carlinhos e o Leonardo Gil. Para mim foram os 3 melhores jogadores do Vasco na partida de hoje. O sistema defensivo do Vasco um lixo, Caio Tenório mal, Miranda mal, Castan péssimo, horroroso, e o Henrique sem falar, que é o pior jogador hoje do time do Vasco titular, né, cara? Não dá, velho. Esse jogador tem que ter o recontrato rescindido e nunca mais pisar em São Januário, porque é o pior lateral esquerdo da história do Vasco. Senti saudade aí do Rubem Júnior, vendo o Henrique jogar. Ridículo ver o Henrique vestir a camisa do Vasco. E sem falar que no finalzinho do jogo, o gol da vitória do Corinthians, a bola desviou de quem? No seu Henrique, e encobriu aí o Fernando Miguel, trazendo aí uma grande derrota pro Vasco no jogo de hoje, a estreia do técnico português Ricardo Sapinto. Eu tô pé da vida, não tô tendo paciência mais com esse time. Torcedor vascaíno não merece passar por essa humilhação, que é ficar 9 jogos sem vencer, inadmissível. E ninguém vai lá cobrar o Alexandre Campelo. Eu quero ver protesto aí da torcida do Vasco do Rio de Janeiro, cara. Eu não moro no Rio de Janeiro pra ir lá protestar não, mas vai aí, cara, você que mora no Rio de Janeiro, vai lá na Porta de São Januário, pede a saída desse senhor, que ele acabou com o Vasco, tá terminando aí de acabar com o resto que foi feito aí pelo Eurico Miranda, afundando o Vasco, não trouxe absolutamente nada. No período de gestão do Alexandre Campelo, o Vasco só brigou para não ser rebaixado em todos os anos e não contratou grandes jogadores para o nosso time. O time continua sendo a mesma porcaria que sempre é nos mesmos anos, jogadores fracos que estão no Vasco aí há muitos anos. Não dá mais para ver esses jogadores vestindo a nossa camisa. E se ficar na primeira divisão, tem que mandar geral embora. 99% do elenco tem que ir embora do Vasco. Não dá para continuar aqui essa
cambada aí vestindo a nossa camisa, bando de jogador que não consegue vencer um time fraquíssimo como é o time do Corinthians. Tá certo, o Vasco teve os desfalques, mas mesmo assim, o Vasco não tem somente 2 jogadores e o resto que tá lá para vestir a camisa do Vasco e honrar as cores do Vasco não tá fazendo absolutamente nada. Bem complicada a situação. O Vasco vai brigar até o fim aí para não ser rebaixado. Não acredito em reação nenhuma desse time. Time sem vergonha, time covarde. Não consegue vencer dentro de casa, não consegue vencer adversário que está na zona do rebaixamento, adversários que estão brigando para não cair, e o Vasco prova mais uma vez que é um dos piores times do Brasil aí, juntamente com o Goiás, Red Bull e Coritiba. Na minha opinião, esses times são os piores times do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians hoje também estava nesse bolo, conseguiu uma vida aí no Campeonato Brasileiro graças ao Vasco, a mamãe Vasco da Gama, né, que gosta de ser putinha do Corinthians, 10 anos sem vencer o Corinthians, uma vergonha na instituição, uma vergonha na história do Vasco da Gama. Realmente, torcedor vascaíno não merece isso. Torcedor vascaíno paga sócio, paga essa porcaria aí de Premier, paga tudo aí, compra a camisa do Vasco. Pra quê? Pra ver essa merda jogar, cara. É um absurdo. É um absurdo. Não dá mais pra ver esse time do Vasco jogar, entrar em campo. É inadmissível o Campelo continuar como presidente do Vasco. Ele não tinha que nem se candidatar. É um absurdo. É uma palhaçada com o torcedor. Nós torcedores pagamos por isso, né? Ainda vem circulando aí que quer ter eleição online no Vasco, cara. É uma piada. Se tiver isso aí, pode ter certeza que o senhor Alexandre Campelo vai ser reeleito presidente do Vasco. E deixa aí nos comentários quem é o maior culpado nessa situação do Vasco, se é o time, se é o Alexandre Campelo, quem é o maior culpado pro Vasco, pelo Vasco que está nessa situação caótica, pelo Vasco que está no fim do poço, pelo Vasco que está morto. O Vasco morreu, acabou, aquele Vasco que você conhecia do Edmundo, acabou, meu amigo, acabou. Agora é o Vasco aí, ó, do Alexandre Campelo, é o Vasco do Eurico Miranda, é o Vasco desses jogadores fracos que vestem a nossa camisa, é o Vasco do Henrique, é o Vasco do Iago Pikachu. Esse é o time do Vasco, essa é a cara que o Vasco tem nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Infelizmente, não sei se vai ter jeito, não sei, eu lavo minhas mãos, vou continuar acompanhando o Vasco, até na 4ª divisão eu sou Vasco, mas eu não acredito na reação mais desse time aí, cara. Já deu, não dá, vai brigar até a última rodada para não ser rebaixado.